E aí, pessoal, tudo bacana? Vamos lá para o nosso conteúdo aí de análise de sistemas, falando um pouco hoje sobre processos de software. Ok? Deixa eu passar para a minha apresentação aqui, por favor. Bom, rapidinho, é um conteúdo bem curtinho. A ideia hoje é falar dos principais processos de software que a gente tem hoje em dia. Como é que se desenvolve um grande software, né? O que tá envolvido? Como assim processos de software? Né? O que é um processo de software? Como é que são os modelos dos processos de software? Quais são os principais modelos existentes, que é o que a gente vai tratar hoje? O que é engenharia de requisito, né? Cara, como assim? Uma engenharia que vai projetar um requisito, uma coisa que alguém quer, enfim, como é que é isso, né? A gente tem que pensar que tudo muda, né? Tem que mudar depois de pronto, sério, é verdade, tem que mudar depois de pronto a parada, né? Então projetar um software é pensar nisso, que tudo é mutável, tudo tem que mudar. A gente sempre vai escrever RUP, escreve RIP, né? Mas RUP é muito bacana, mesmo a gente vai entender como é que os processos, a unificação dos processos conseguiu delimitar, né? Criar uma estrutura para ser seguida sem grandes complicações. É isso que a gente vai tratar hoje no nosso conteúdo aqui. Fechado? Bom, modelo de processo de software, né? Imagina, eu tenho que construir uma solução de uma coisa que é intangível. Software geralmente ele é abstrato. E eu tenho que juntar todas as peças de todos os lados. E como é que isso se dá, né? Como é que eu faço isso, né? Exatamente como a gente conduz esse processo. Tem um cara, gente boa, que chama Ian Somerville, né? Uma das poucas fotos que eu tenho desse cara é isso aí. Basicamente, o modelo representa uma perspectiva particular de um processo e, portanto, fornece informações parciais sobre ele. Então, uma vez que você modela um processo, seja ele qual for, desenhou, modelou ele está faltando alguma coisa. É muito difícil você conseguir, em um modelo, representar um projeto real, exatamente como ele é. Né? É muito difícil isso, é muito desgastante. Então, sempre que você representa um modelo, você está definindo o seu ponto de vista, a sua perspectiva de um certo processo que você está projetando. Mas a definição é essa. Fechou? Bom, alguns modelos típicos que a gente tem para trabalhar. Os dois grandes principais, né? Um modelo em cascata tradicional, né? O modelo em cascata ele define que cada etapa dessa vai ser produzida, conduzida, entregue e validada adequadamente, e assim que ela foi feita, você passa para a próxima. Isso é o modelo em cascata tradicional, ok? Muitas software houses usam esse modelo como modelo padrão, é assim que funciona. Não tem um modelo certo e um modelo errado, né? Mas esse modelo em cascata ele é bastante denso, é complicado de usar ele certo, e usar ele errado te gera um caos total no desenvolvimento da sua aplicação. Na evolução desse modelo, apareceu um modelo incremental, né, que metodologias ágeis usam o modelo incremental, não que ele foi feito pelo ágil, né, ele já existia, mas o ágil passou a usar ele, onde as etapas enfim, todas as etapas do processo de software, né, desde aqui está em espanhol, né, mas a comunicação com o cliente, o planejamento, a análise de requisitos. Boa pergunta. Engenharia. Boa. Os processos de engenharia, né, o valor para o cliente, né, ou a definição de valor para o cliente, a construção e a entrega, desses 6 ciclos aqui, eles giram constantemente a partir do meio, né? Então, o software começa, faz um giro, ele incrementa, faz outro giro com todas as etapas e faz outro giro com todas as etapas. A cada entrega dessa, a cada ciclo completo desses 6, você tem
uma entrega com valor para o cliente, né? Enfim, são só formas de desenhar diferentes, né? Os mesmos passos, ok? Ainda tem um outro modelo que é um modelo baseado em reuso, onde você tem uma série de componentes A, B, C, D, vários componentes, e você cria uma solução de software com aqueles componentes, com partes daqueles componentes. Ok? O modelo de reuso, geralmente o pessoal usa muito com soluções de microservices. Você tem uma série de web services, esses web services entregam serviços cada um, e a sua aplicação basicamente faz uma orquestração desses serviços para poder gerar valor para o cliente. É bem interessante também, mas tem que ser avaliado para cada situação. Fechou? Bom, o modelo em cascata, basicamente, ele passa por análise e definição de requisitos, ele necessariamente faz o projeto de sistemas de software, então tem uma parte de projetar o software, ele implementa o software e faz teste unitário, na terceira etapa, ele integra e faz testes do sistema, então ele colocou em produção e testou o que precisava testar, e por último, ele opera e dá manutenção. Nessa ordem, nessa sequência, nessa estrutura, ok? Então ele analisa, projeta, implementa, integra e opera, ok? Se você pensar num projeto de um software de 2 anos, vamos colocar aí, a cada semestre ele está numa fase dessa. Então vai ter um semestre só de análise e definição, um semestre só de projeto, um semestre só de implementação, um semestre só de integração, um semestre só de operação. Ok? 2 anos, deu 2 anos e meio, atrasou tudo no meio do caminho, então deu 5, né? Mas é isso. Ok? Bom, desenho lá do Somerville, do livro do Somerville. O modelo em cascata, ele tem a definição de requisitos, projetos de sistemas e software. Então, definiu o requisito, projetou, implementou, fez o teste, integrou e testou o sistema e colocou em operação. Em qualquer momento, depois de operação, você pode interagir com qualquer uma das etapas anteriores, que você consegue reconduzir o processo na sequência de novo. Então, em algum momento, lá na operação e manutenção, você descobriu que faltou um requisito, certo? Você volta na definição de requisito e sai executando de novo a cascata. Beleza? O modelo incremental. Parece o modelo em cascata, ele quase segue o mesmo desenho, só que em um dado momento ele volta, ele executa o cascata várias vezes durante as entregas. Então ele tem o requisito, projeto, implementação, verificação e implantação. Esses passos eles acontecem em sprints menores, em tempos menores. Uma vez entregue a implementação final aqui, ele entrega para o cliente e começa o incremento 2. A vantagem disso é que durante essa entrega e o desenvolvimento do incremento 2, mudanças podem acontecer. Então é mais fácil mudar enquanto estiver no meio do caminho do que mudar só lá na última etapa, como é no cascata. Ok? Quando terminar o incremento 2, ele volta para o 3 e por aí vai. Ok? No modelo incremental, mudanças custam menos, isso é fato. Feedback dos usuários é bem mais rápido, então eu entrego um pedaço, ele testa aquele pedaço. Se ficou bom, ótimo, se não, ele me fala na semana seguinte. A entrega de valor para o cliente é feita de maneira muito mais rápida. Então, ele passa a usar aquele software como uma solução para um problema dele mesmo, que parcial, de maneira quase imediata. Beleza? O modelo incremental, eu tenho a definição do esboço, só uma casca do que ele vai ser, e acontecem simultaneamente atividades de especificação, desenvolvimento e validação. Elas acontecem o tempo todo, certo? E em dados momentos eu tenho uma versão inicial, depois versões de incremento, que é o primeiro sprint, depois todos os outros sprints, se for Scrum, por exemplo, né? E lá no final eu tenho a versão final da validação. Então esses blocos eles trafegam informações entre eles de maneira bem fluida.
ok? Também é difícil de gerenciar, porque se você mudar muito, você não tiver uma consistência no projeto, o seu software incremental tende a fragmentar demais, a ficar muito, a gente chama de espaguete, né? Se for PHP, por exemplo, né? Ou ficar muito fragmentado do ponto de vista de estratégia, de desenvolvimento, enfim, é um pouco mais complicado para gerenciar isso. A gerente de software é orientada a reuso, né? Então não uso nem incremental e nem cascata. O reuso ele faz uma análise de componentes, depois ele faz a modificação dos requisitos se ele precisar, baseado nos componentes que você tem. O projeto de sistemas, ele faz o projeto do sistema com reuso, né? E por fim ele desenvolve e integra o que precisa. Então, olha só, as 3 fases iniciais de projeto orientado a reuso é que você primeiro verifica quais são os componentes possíveis de serem usados, como é que funciona a integração deles, adapta os requisitos àquelas possibilidades e projeta e desenvolve usando esses requisitos. Engenharia orientada a reuso, web service na veia, não tem jeito, né? Sempre que possível. Além de frameworks, alguns frameworks de componentização, né? Como .NET, J2EE, Corba e por aí vai. Tem vários componentes que você consegue criar, módulos isolados, com baixo acoplamento e tal. Então você consegue fazer isso fácil. Fácil não, consegue fazer. Ok? Bom, também no Somerville, só para referenciar, especificação de requisitos, eu defino os requisitos que eu quero, a análise dos componentes disponíveis que eu tenho para poder usar no meu software, alteração dos requisitos, ou seja, baseado nos componentes eu altero a minha especificação de requisito, né? Projeto do sistema com reuso, então baseado no que eu tenho nos componentes eu projeto o sistema, faço a integração e valido o sistema. É quase que linear, só que nesse momento aqui ele pode variar bastante, ele pode ir e voltar muitas vezes aqui na prática. Fechou? Tranquilo? Rapidinho, fora o Fusca passando lá fora. Tranquilo? Depois a gente continua, galera. Valeu, até mais.